Boa noite, pessoal. Um alôzinho aí para todos. Eu tenho acompanhado aqui com o celular, justamente para não atrapalhar a conexão por aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Mandem aí uma informação no chat, por gentileza. Hoje os testes foram todos feitos mais cedo. Nós tivemos um pouco mais de tempo, então conseguimos disponibilizar o sinal para vocês um pouco antes. Tá tudo bem aí? Estão me recebendo bem? São 20 horas no nosso horário combinado. Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Eu me ausento aqui um pouquinho da tela para não dar interferência do celular na comunicação, porque a conexão é a mesma, para eu autorizar os irmãos e as irmãs que chegarem assim que a gente iniciar a aula. Então, eu faço isso pelo celular, fico aqui do lado para não haver interferência. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês. Mais uma noite em que nós estaremos juntos, continuando o nosso aprendizado dentro da doutrina espírita. Vejo aqui que vocês estão me dizendo que está tudo bem com o áudio. Eu fico muito feliz com isso. Realmente foi um trabalho exaustivo para que a gente colocasse essas opções no ar para todos. Então, que Jesus nos fortaleça, que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje, aproveitando ao máximo o trabalho que nós temos a apresentar para todos. Hoje nós trataremos com a nossa irmã Evelyn Freire da nossa quarta aula, que seria, no caso, a terceira aula dela. Então, é muito importante que a gente se lembre dessa diferença quando a gente for buscar lá no YouTube e vai perceber que existe uma pequena discordância lá da numeração. É porque nós fizemos uma aula magna e essa aula magna foi muito importante para que a gente fizesse um aprendizado de como usar esses mecanismos que hoje em dia estão sendo muitíssimo importantes durante esse nosso período de quarentena. Se a gente puder lembrar aí, aproveitando o gancho da quarentena, nós somos privilegiados, de uma certa forma, porque estamos vivendo um momento importante da humanidade terrestre, que é a transição do planeta. Nós estamos bem no meio dessa transição planetária e aqueles que ainda não sabiam, não sabem, ou não tiveram condições de se informar a respeito, procurem saber, porque o nosso planeta, como nós também melhoramos, o nosso planeta está evoluindo, passando para um mundo regenerado. Então, eu quero pedir, neste instante, que a gente eleve o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Jesus a oportunidade do estudo, a oportunidade que a doutrina espírita abre a cada um de nós, para que a gente aprenda mais e mais sobre os mecanismos que movimentam o planeta, que movimentam a humanidade, e que a gente possa, neste momento de transição, ter a serenidade, o equilíbrio, o discernimento e, por que não, a sabedoria para passarmos por toda essa turbulência de cabeça erguida. É a nossa missão como espíritas encarnados, levarmos aos outros irmãos do caminho sempre uma palavra de paz, uma palavra de equilíbrio. Que Jesus nos fortaleça neste momento, para que da nossa boca e da nossa mente apenas saiam boas palavras e bons fluidos. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo amparo dos amigos espirituais. Vamos iniciar com Jesus a nossa aula de hoje. Meus queridos, eu peço a vocês muita atenção. Hoje trataremos de fluido vital. A nossa irmã Evelyn ainda não está podendo participar novamente conosco, mas assim que for possível, ela retorna. Então, preparem-se aí, eu já vou liberar a aula, sem mais delongas, e a nossa aula transcorra em paz, que todos possamos aproveitar ao máximo. Sejam novamente muito bem-vindos à nova era, ao mundo regenerado que nós estamos vendo nascer. Paz a todos e uma boa aula a todos. Bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso Rosas da Fluidoterapia, nosso curso de passe
com a terceira aula sobre princípio vital. Vamos entender o que é esse fluido vital que todos nós temos e que nos distingue dos seres inorgânicos que não têm vida. Vamos entender se todos nós temos a mesma quantidade de fluido vital, se nós podemos doar para aquelas pessoas que se encontram deficitárias desse fluido. Será que esses fluidos têm relação com a nossa saúde, com a nossa moralidade, com o nosso modo de ser? Então eu convido você para mais esse estudo, para mais esse aprendizado, dentro do nosso estudo Rosas da Fluidoterapia. Vamos então aprender um pouquinho mais? Olá, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez no Rosas da Fluidoterapia, no nosso curso de passe, hoje com a aula 3, sobre princípio vital. Vamos entender então o que é o princípio vital, como ele se opera, qual a sua importância, muito aprendizado no dia de hoje. Sempre, como você já sabe, nós vamos só relembrar rapidamente quais são as aulas, quais serão as aulas abordadas no nosso curso de passe. Então, noções gerais, aula 1, já fizemos essa aula, já tivemos a aula 2 sobre fluidos e magnetismo, estamos hoje na aula 3, o princípio vital, depois virá centros de forças, enfermos e enfermidades, tipos e classificação dos passes, aplicação e resultados, água magnetizada e o passista. E hoje estudando, então, sobre fluido vital, sobre o princípio vital. E aqui, antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, vamos entender como tudo começou, porque o fluido vital, nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, que é esse fluido que dá vida aos seres orgânicos, que distingue aqueles que têm vida, que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem dentro do nosso organismo aqui material, daqueles que não têm vida, tá? Mas como foi no início? A Terra, quando ela surgiu, será que ela já tinha os seres orgânicos? Nós sabemos que não. Como tudo surgiu, como esses seres orgânicos, como esse fluido vital passou a existir no nosso planeta no primeiro momento? O que nos diz a doutrina espírita sobre isso? Então, houve um tempo em que não existiam seres vivos na Terra. Logo, eles tiveram um começo. Cada espécie foi aparecendo à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. A Terra continha os germes dos seres vivos que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Então, a Terra, quando ela foi criada, ela já foi criada com os germes dos seres vivos. Eles já estavam lá. Só que eles estavam em estado de latência, estavam esperando que a Terra apresentasse as condições atmosféricas, climáticas, todas as condições necessárias para que esses germes que se encontravam em estado de latência pudessem se desenvolver. Então ele diz aqui, os princípios orgânicos congregaram-se desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado de latência, de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas reuniram-se, então, e multiplicaram-se. Então, só no momento que a Terra apresentou o momento propício para o desenvolvimento da vida, é que esses germes que se encontravam em estado de latência surgiram, desenvolveram-se, e a partir daí as espécies foram unindo-se, reunindo-se umas às outras, e através da reprodução se multiplicaram na Terra. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz informações importantes sobre essa temática. Vamos ver? Ele diz assim, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, revela que as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas sob a orientação sábia do Cristo, que coordenava o trabalho de numerosas assembleias de operários espirituais. Vejam que interessante, nada foi feito ao acaso, sem estudo, sem preparo. Todas as formas dos reinos da natureza foram estudadas e previstas. Então ele diz aqui, sob a orientação sábia do Cristo, que coordenava o trabalho de numerosas assembleias de operários espirituais.
Acrescenta ele: os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido. Uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno nos seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, e se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura junto à temperatura tépida dos oceanos. Vejam que interessante e importante a informação trazida por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, estava tudo ali previamente organizado, estabelecido, não há acaso, e nunca houve acaso na formação do planeta, no surgimento das espécies. Quando chegou o momento propício para que esses germes que se encontravam em estado de latência surgissem, se desenvolvessem, a espiritualidade, claro que atuou, certamente a espiritualidade atuou junto à magnetização desses germes para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem nascer, para que eles pudessem iniciar o seu processo natural de vida, de crescimento e de desenvolvimento no orbe terrestre. E a partir daí, eles começaram, como nós vimos aí, os primeiros, as células albuminoides, as amebas, começaram o seu processo de desenvolvimento para que tudo fosse galgando os caminhos que nós já conhecemos. Então, assim surgiram os seres orgânicos e os seres inorgânicos. E o que nós vamos estudar hoje, exatamente, são os seres orgânicos, os que têm vida, porque são eles que são, na verdade, passíveis de terem o fluido vital. O fluido vital só existe nos seres orgânicos. O que são os seres inorgânicos? É o que nós colocamos aqui. São todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, como os minerais, a água, o ar, etc. Não tem vida. Então, eles não têm fluido vital. Fluido vital, o importante destacar aqui, só o tem os seres vivos que estão na matéria. Espírito desencarnado não tem fluido vital. Eles têm outros fluidos espirituais, mas o fluido vital não. É um fluido exclusivo de quem está na matéria, de quem está encarnado, seja na condição de no reino vegetal, no reino animal ou no reino nominal. Já os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Então, seres orgânicos são aqueles que têm vida, e são eles que detêm, que têm na sua organização o fluido vital. O fluido vital, o princípio vital, vejam aqui, é a parte mais importante do fluido cósmico universal. Então, daqui eu já sei que o fluido vital, o princípio vital, decorre da onde? Do fluido cósmico universal. É uma das infinitas metamorfoses do fluido cósmico universal. É um agente que dá vida à matéria. A sua fonte é o fluido cósmico universal. Então, é o fluido vital que animaliza a matéria, que dá vida à matéria. Aqui consta uma pergunta. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos, nos que têm vida e naqueles que não têm vida? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, os elementos que unem a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos decorre dessa lei de atração.
Então, os elementos são unidos pela lei de atração. Contudo, há uma diferença entre os corpos orgânicos dos inorgânicos. Olhem o que ele diz aqui, o livro, a doutrina espírita. A matéria é sempre a mesma. Por que ele está dizendo que a matéria é sempre a mesma? Porque toda matéria provém do princípio material. Lembram que eu disse já no decorrer das nossas aulas, e principalmente está lá no EGE, que existem dois princípios gerais do universo, o princípio material, o princípio espiritual, e o princípio material dá origem a tudo que é matéria no universo, da mais ponderável a mais imponderável. Então, toda matéria tem a mesma fonte, que é o princípio material. Mas ele diz aqui, os corpos orgânicos estão animalizados, têm vida, por conta do princípio vital, do fluido vital que existe nesses corpos. O princípio vital é o gênero, tá? Então, o fluido vital, nós podemos colocar que é uma emanação, é a espécie desse princípio vital. Mas, princípio vital, ou fluido vital, você pode utilizar como sinônimo. O entendimento é um só, tá? É mais uma questão de terminologia. Mas o princípio vital, o fluido vital, é esse fluido que decorre de uma modificação do fluido cósmico universal e que animaliza a matéria, que dá vida à matéria. Qual a causa, então, da animalização da matéria? A união com o princípio vital. A matéria se une com o princípio vital e, por isso, ela é animalizada e tem vida. Aqui eu trouxe para vocês um quadrinho, dentro disso que eu expliquei, para vocês visualizarem melhor. Então, vejam, Deus, acima de tudo, criou o princípio espiritual, que dá origem ao espírito, criou o princípio vital, que dá origem à matéria, tá? Que decorre do fluido cósmico universal. O que é o perispírito? Por que o perispírito ele está ali unindo espírito e matéria? Nós já vimos que o perispírito é o intermediário entre o espírito e a matéria. Ele é tanto fluido quanto ele é matéria. Então, ele é exatamente o organismo, o corpo propício para essa conexão, certo? Então, vimos que o espírito e a matéria são os dois elementos constitutivos do universo. Aí se pergunta, o princípio vital seria um terceiro elemento constitutivo do universo? E a resposta é, ele é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Ele dá vida aos seres, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É dizer, também decorre do fluido cósmico universal, que decorre do princípio material. Então, o princípio vital não é um terceiro princípio. Nós só temos dois, princípio material e princípio espiritual. Tudo que é fluido decorre do princípio material, do fluido cósmico universal, que é a base elementar do princípio material. Então, ele não é um terceiro princípio. É, para vós, um elemento, uma modificação, como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são os elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio, que é princípio material. O princípio vital, portanto, tem por fonte o princípio universal, é o que chamamos fluido magnético, fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria, certo? Então, o princípio vital tem sua fonte no fluido cósmico universal. A vitalidade, olha aí, tem sua origem numa modificação do fluido universal, que é o que nós acabamos de dizer. Ele é um só para todos os seres vivos, mas modificado segundo as espécies. O fluido vital é um só, mas conforme as espécies, conforme esteja ele no reino vegetal, no reino animal ou no reino nominal, ele vai sofrer modificações, porque ele vai ser adaptado ao meio que ele vive. Claro que o princípio vital que um ser humano tem, embora seja o mesmo de uma plantinha, ele é modificado segundo as espécies, segundo a necessidade de cada um. E vejam, ele não apenas é modificado segundo as espécies, mas dentro da mesma espécie, a sua quantidade é diferenciada. Exemplo, todos nós seres humanos temos fluido vital, mas nem todos nós temos a quantidade de fluido vital igual. Há pessoas que nascem com mais fluido vital, há pessoas que nascem com menos fluido vital. E por quê? Conforme a necessidade de cada um. O fluido vital é que dá energia, que dá força, que dá ânimo. Pessoas que, por exemplo,
tem no seu planejamento reencarnatório a necessidade de trabalharem mais a força física, precisam ter muito fluido vital, energia para trabalhar. Já pessoas que na sua reencarnação vão trabalhar mais o intelecto, mais o seu pensamento, precisam de menos força física, precisam, portanto, de menos fluido vital. Então, conforme a condição, a necessidade de cada um, eu posso nascer com mais ou menos fluido vital. E estamos todos dentro da mesma espécie, que é o reino hominal, tá? Então, essa diferença é importante. Nem todos têm o mesmo fluido vital. Por isso que tem pessoas que são que têm muita vitalidade, e tem outras pessoas que parecem mais cansadas, que têm menos vitalidade, porque tem menos fluido vital. Então, é ele que lhes dá movimento e atividade, os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. O movimento da matéria não é a vida. O que dá a vida é o fluido vital. Mas não é porque, na verdade, a matéria se movimenta que ela está em vida. Não, ela se movimenta porque ela tem fluido vital. É ele que dá essa condição. Se nos falta fluido vital, a vida se extingue. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Recebe de quem? Do fluido vital. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilam o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou que esse princípio se desenvolve em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. A doutrina explica que, na verdade, a partir do momento que nós assimilamos esse fluido vital, que nós recebemos esse fluido vital, nós nascemos com uma quantidade de fluido vital, certo? Mas nós vamos ver já nos próximos slides que como é que nós vamos, durante a nossa existência, produzindo mais fluido vital? Pelo funcionamento dos órgãos. Então, à medida que os meus órgãos vão funcionando adequadamente, eu vou produzindo mais fluido vital. E a partir do momento que os meus órgãos começam a se desenvolver ou a trabalhar com mais lentidão e mais deficiência, eu vou produzindo menos fluido vital. É por isso que quando nós vamos envelhecendo, vamos diminuindo a quantidade de vitalidade, porque os nossos órgãos envelhecem, trabalham com mais deficiência, produzem menos fluido vital e, portanto, eu vou ficando mais cansada. Percebe? Esse funcionamento natural e equilibrado dos órgãos que permite o desenvolvimento do fluido vital. Então, ele diz aqui, esse princípio vital é um elemento distinto do fluido universal, já sabemos que sim, é uma modificação do fluido universal, é dele que o espírito extrai o envoltório semimaterial que constitui seu perispírito, e é por meio desse fluido que atua sobre a matéria. Está falando que extrai do fluido universal o fluido necessário para a constituição do seu perispírito. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pelo funcionamento dos órgãos, acabei de falar isso, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo de morte, o princípio vital extingue-se. Cessado o funcionamento dos órgãos, o princípio vital extingue-se. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa saúde, dos nossos hábitos. Quem tem vícios, quem debilita de forma voluntária a sua saúde, compromete também a produção de fluido vital e, portanto, a sua vida. Quanto menos fluido vital eu tiver, mais próximo da desencarnação eu vou estar. Os órgãos, então, se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si. É ele que auxilia exatamente na movimentação, na comunicação de todo o meu organismo, tá? Ele diz, todavia, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Significa dizer que, se o funcionamento dos órgãos forem muito destruídos, muito profundo, como ele coloca aqui, muito profundamente alterados, abalados, o fluido vital fica impotente para transmitir a vida. Se for algo suave, nós vamos já começar a adentrar no passe. Quando o funcionamento dos órgãos está
levemente alterado e debilitado, e que eu mesma estou com uma quantidade de fluido vital baixa, porque os meus órgãos não estão produzindo e atuando de forma correta, plena, eu posso receber fluidos vitais de outras pessoas que estão numa condição melhor. E aí eu renovo meu organismo novamente e tudo volta a funcionar bem. Só que, se eles estiverem com uma alteração muito grande, estiverem muito abalados, por mais que eu receba a doação de fluido vital, eu não consigo renovar, repor o meu organismo e o ser acaba morrendo. Então, a vida é um efeito devido à ação de um agente, que é o princípio vital sobre a matéria. A partir do momento que ele deixa de agir, o ser morre. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Então, o fluido vital depende da matéria para ter a sua função. E a matéria, para ter vida, para colocar-se na condição de uma matéria orgânica com vida, precisa do agente que é o fluido vital. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. O fluido vital do corpo físico e do perispírito. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, já falei isso. Dentro da mesma espécie pode haver diferença, cada ser pode ter mais ou menos fluido vital, varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. A quantidade de fluido vital esgota-se, com certeza. Lembram que eu disse que tem pessoas que nascem com mais fluido vital e outras com menos? E, à medida que nós vamos vivendo, envelhecendo, nós vamos perdendo a quantidade de fluido vital. Quando ele se esgota, a vida se encerra e nós desencarnamos. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, se nós estivermos com uma quantidade insuficiente de fluido vital e ela não puder ser renovada, nós vamos realmente desencarnar. Eu posso renovar através da absorção e assimilação de novas substâncias? Posso, através do passe. Então, as pessoas podem doar seus fluidos vitais se estiverem em condições para isso. E é por isso que o processo do passe, da fluidoterapia, ele é terapêutico, ele é um processo de cura, porque ele renova as células e repõe a nossa quantidade de fluido vital. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe, vai formar novos organismos e o princípio vital volta à massa de onde saiu, volta ali para a composição do fluido cósmico universal. Porque, como eu disse, só tem fluido vital quem está na matéria, os seres orgânicos, nós, certo? Então, espírito desencarnado não tem fluido vital. Somente produzimos enquanto estamos encarnados. Sua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo da vida, desagregação da matéria. É ele que mantém toda a nossa matéria unida, organizada, coesa. Sem fluido vital, tudo se desagrega, e por isso que há decomposição da matéria. O fluido vital físico é a energia que edifica e coordena as moléculas físicas, ajustando-as de modo a comporem as formas em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e hominal. Sem o fluido vital físico, não haveria coesão molecular, pois é ele que congrega todas as células independentes e as interliga em íntima relação. Assim como o cimento une os tijolos de um edifício, o fluido vital físico é a liga, é o elo vital, é o elemento oculto que associa os átomos, as moléculas e as células. Esse comparativo aí com o cimento dá para nós entendermos muito bem. Então, ele que dá a liga, ele que une todas as nossas moléculas, todo o nosso corpo, a matéria. Sem ele, tudo se desagrega. O fluido vital manifesta-se conforme a necessidade e a natureza vibratória de cada plano em que o espírito do homem atua. Sua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo da vida. É o fluido vital físico ou energia vital, o fio que une as moléculas para plasmar as múltiplas formas de vida. Claro que ele, conforme o plano, conforme o planeta, ele vai se ajustar
as necessidades e a condição vibratória daquele planeta. Então, é o mesmo em todos os lugares, sim, mas ele vai ser modificado conforme o plano, conforme o planeta, conforme a necessidade de cada um, conforme as espécies, ele vai se ajustando às necessidades de cada condição, de cada vida. O fluido vital, como eu já tinha dito e agora reforça-se, transmite-se de um indivíduo para o outro, através do passe. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a quem o aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a quem o tenha a menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Claro que com a permissão de Deus. Nós só iremos permanecer na matéria, termos aí um prazo a mais, um tempo a mais de permanência na Terra, se assim for da vontade do Pai. Então, o Pai pode sim permitir que eu tenha aí uma moratória, e em função do recebimento, da transmissão de novos fluidos vitais através do passe, eu reorganize, melhore novamente a minha vida orgânica, o funcionamento dos meus órgãos e possa viver um pouco mais. Então, o fluido vital, após metabolizado pelo organismo físico, vai transformar-se em um dos componentes da irradiação magnética. Então, o fluido ele é metabolizado no nosso organismo e eu posso irradiá-lo através do passe magnético. Bons sentimentos permitem a produção de fluidos vitais e mantêm as telas dos chakras limpas. Maus sentimentos dificultam a produção de fluido vital e obstruem as telas dos chakras. Então, nós já sabemos aí que nós, se quisermos ter bons fluidos para doar, precisamos, mais uma vez, nos moralizar. Tudo interfere nessa condição. Então, não basta eu ter uma boa saúde, eu preciso buscar me moralizar, ser uma pessoa com bons pensamentos, palavras, atitudes, ações, uma pessoa que vivencia o Evangelho. Tudo isso vai interferir positivamente, vai, na realidade, ser determinante para o tipo de fluido que eu vou doar. Os fluidos que se irradiam de uma outra pessoa, ao ingressar em nosso organismo perispiritual, entram em relação com as ondas que se produzem através do que pensamos e do que sentimos. Eles vão se adequar ao meu organismo, eles vão entrar em relação com as minhas ondas, com o meu pensamento, com os meus sentimentos. Então, eles vão... Eu vou colocar aqui serem contaminados, não era bem essa palavra que eu queria usar, mas eles vão sentir o impacto do meu corpo, do meu ser. Vai haver aí uma comunhão de fluidos. Por isso que eu preciso também estar receptiva a esses fluidos, para que eles possam, ao entrar em contato com o meu organismo, serem positivamente absorvidos por cada um de nós. Neste processo metabólico, os fluidos que adquirimos passam a ter as nossas características, somadas com as características dos fluidos que vieram dos outros. Se os fluidos que vieram dos outros são leves e sutis, e nós também, pensamos e sentimos coisas boas. Esses fluidos se manterão leves, sutis e nos sentiremos bem. Se os fluidos que recebemos são bons e nós também estamos com esse mesmo pensamento, claro que os fluidos vão continuar leves, sutis e vão nos passar coisas boas. Já se os fluidos que vieram dos outros são leves e sutis, mas nós pensamos coisas ruins, esses fluidos se tornarão pesados, densos e nos sentiremos mal. Não é a culpa do passista, não é a culpa dos fluidos que o passista me transmitiu, mas de mim mesma. Lembram que nós falamos que tudo depende, o resultado do passe vai depender do passista, de quem dá, de quem recebe? Então, eu preciso estar receptiva. Se os meus pensamentos, as minhas emoções continuarem negativas, eu vou corromper os fluidos salutares que eu recebi. Se os fluidos que vieram dos outros são pesados e densos, mas nós pensamos e sentimos coisas boas, esses fluidos vão se tornar leves, sutis e nos sentiremos bem. Nós não seremos impactados por esses fluidos, até porque, nesse caso também, nós vamos explicar isso mais à frente, a espiritualidade vai ajudar. A espiritualidade não vai
de uma certa forma, permitir que aqueles fluidos densos e ruins que estejam sendo transmitidos pelo médium passista sejam absorvidos por mim, que estou com um psiquismo, uma vibração completamente diferente e positiva. Então, no caso do passe, eles vão o quê? Bloquear os fluidos negativos do médium passista e eles vão aplicar apenas os fluidos espirituais benéficos em mim mesma, tá? O que vai acontecer nesse caso aí é no caso do meio. Se eu estou num ambiente onde as pessoas estão, todos nós estamos repletos de fluidos, e tem pessoas que estão emitindo fluidos negativos, eu até posso, eventualmente, absorver um pouco desses fluidos. Mas como eu tenho fluidos positivos, eu vou dissipar, eu vou, na realidade, transformar aquilo em algo positivo. Eu não vou deixar que os fluidos deles me contaminem. Eu vou limpar aqueles fluidos. É como se Jesus, vou colocar numa comparação bem grande para vocês entenderem. Se Jesus estiver num ambiente repleto de fluidos negativos, por mais que ele absorva, ele transforma aqueles fluidos em algo bom. Ele contamina positivamente, porque os fluidos dele são mais fortes. Entendem o que eu quero dizer? Então, isso nós podemos fazer também conosco. Nós podemos fazer isso durante a nossa convivência diária, durante o meio em que nós estamos convivendo. No caso dos passistas, a espiritualidade pode entrar em ação ali para evitar que aqueles fluidos negativos adentrem o corpo do paciente, tá? Isso pode acontecer também e acontece. Se os fluidos que vieram dos outros são pesados e densos, e nós também pensamos e sentimos coisas ruins, esses fluidos vão se tornar ainda mais pesados, densos, e nos sentiremos muito mal. O princípio vital, portanto, é como um combustível para o nosso corpo. Se vivermos corretamente, respeitando as leis divinas e os limites do corpo, a vida física vai seguir seu curso normal. Se forçamos os limites do nosso corpo físico, vamos aumentar o seu desgaste. Embora com bastante princípio vital, talvez não tenhamos condições de seguir na nossa vida física. Então, temos que respeitar os limites do nosso corpo, não forçando e o desgastando em excesso. Então, as pessoas que usam o seu corpo, levam o seu corpo ao limite, estão comprometendo a sua vida, desgastando o corpo excessivamente e podem, com certeza, diminuir a sua estada na Terra. Se desrespeitarmos as leis divinas, poderá ocorrer um acidente onde o corpo, embora com bastante princípio vital, não terá condições de seguir a vida física, como no caso dos suicídios, seja o suicídio direto, onde aquele na qual a gente quer morrer e se mata, seja nos suicídios indiretos, quando nós, através de vícios e posturas e condutas que vão comprometendo a nossa saúde, nos levam a viver menos do que o tempo inicialmente previsto para a nossa estada na Terra. Então, isso é chamado de um suicídio direto, como as pessoas que têm os vários vícios aí que vão comprometendo a sua saúde. Então, isso é um desrespeito às leis divinas? Com certeza. E aí, esse princípio vital, ele pode não ser suficiente para manter a vida física. No nosso último slide, nós temos aqui também o caso aqui, principalmente do suicídio. Quando desencarnamos com grande quantidade de princípio vital, o que acontece? Os laços que ligam o perispírito ao corpo físico ainda estão muito firmes e ocorre uma demora para se desfazer os laços fluídicos, fazendo com que o espírito passe por um estado de perturbação mais acentuado do que se ele estivesse com pouco fluido vital físico. Vejam bem aqui. Isso é principalmente no caso dos espíritos suicidas. Eles ainda estão com muito fluido vital, porque provavelmente tinham que viver vários anos. Como eles morrem, quando eles se suicidam, eles ainda têm uma quantidade de fluido vital muito grande no organismo. E esse fluido vital em excesso dificulta o desligamento do seu perispírito. Porque o perispírito, ele fica preso ao corpo físico em função da quantidade de fluido vital. Só quando todo aquele fluido vital se esvai, é que o perispírito consegue se desligar realmente do corpo físico. E o tempo que se pode gastar para que esse fluido vital seja totalmente dissipado, varia muito. Pode demorar anos para que o fluido vital se esvaia completamente. Por isso
que o estado de perturbação do suicida é muito maior e muito mais acentuado. Inclusive, a doutrina espírita nos orienta, nos informa, isso está lá no livro Céu e Inferno, que muitas vezes esse fluido vital demora o tempo que a pessoa ainda tinha para viver, para se dissipar. Então, vamos supor que a pessoa tenha se suicidado aos 40 anos, mas ele era para viver até os 60. Ficaram 20 anos aí em aberto. E esse fluido vital pode demorar até 20 anos para se dissipar, de modo que o perispírito fica preso ao corpo físico por todo esse tempo. Então, daí vocês podem imaginar o tempo de perturbação que o espírito de um suicida pode passar. Claro que há casos e casos, isso é comum acontecer, mas não significa que todo suicida passa por essa situação, tá? Mas eu estou aqui trazendo uma condição, uma situação que é comum. E aqui, indo para o nosso penúltimo slide, o último é a nossa bibliografia, eu trago aqui esse quadro para vocês entenderem um pouquinho mais sobre tudo isso que nós conversamos até agora. Já lembrando, Deus está sempre acima de tudo, criou o princípio espiritual, que é o elemento inteligente, criou o princípio material, que é o elemento material. O elemento inteligente vai dar origem à essência espiritual, ao espírito, certo? O elemento material, que é o princípio espiritual, dele surge o fluido cósmico universal, que é a base, a matéria elementar. A matéria bruta, o nosso corpo, é uma modificação do fluido cósmico universal. O fluido vital é uma outra modificação do fluido cósmico universal. O perispírito é uma outra modificação do fluido cósmico universal. Aí tem o fluido vital junto com a matéria bruta, forma o quê? A matéria animalizada, com vida, certo? O espírito, ele tem ali o perispírito para se comunicar com a matéria, com o nosso corpo físico, formando o homem. Então, o homem tem ali o espírito, tem a matéria animalizada, que é o corpo denso, tem o seu perispírito, tem o fluido vital, tem a sua matéria bruta. Então, tudo isso aí, parte dessa, o homem é essa união do princípio material com o princípio espiritual. Certo, meus queridos amigos? Mais uma aula, mais um aprendizado. Vamos finalizando nesse momento. Espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido. Eu sei que o conteúdo é extenso do nosso curso, mas vão trazendo as dúvidas de vocês, vão colocando os questionamentos. Nós vamos ter ainda muito aprendizado pela frente. O importante é que você realmente entenda, compreenda e possa, de fato, sanar todas as suas dúvidas. Nós estamos aqui sempre à disposição para ajudar no que for possível. Eu agradeço sempre a sua presença, a sua confiança, a sua colaboração durante toda essa caminhada aí do Conhecendo o Espiritismo. Nesse último slide, você já conhece, é a nossa bibliografia base para o nosso curso. Queridos amigos, eu só tenho a agradecer, espero encontrar você em nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Meus amigos, boa noite então a vocês novamente, agradecendo a presença de todos. Vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, dia 1º de julho de 2020. Agradeço imensamente a presença novamente, fizemos tudo para vocês com muito carinho e que a gente possa encerrar com a paz de Jesus, com a luz maior nos iluminando, que os bons fluidos nos guiem nas nossas próximas atitudes, nos nossos próximos dias e pela eternidade. Fiquem com Jesus, muita paz, o coração de vocês esteja repleto. E assim seja.